Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região que circundam a região de Osasco. Hoje, temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a vereadora e professora Camila Godoy, vereadora de Itapevi pelo PSB. Vereadora, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um grande prazer, Amaral. Quero aqui agradecer a TV Osasco, agradecer o Café com Autoridade, em especial a você nesta manhã, porque é um privilégio participar aqui mais uma vez com vocês de um programa tão importante, trazendo informações para a população. Muito obrigado. Vereadora, vamos começar falando um pouquinho sobre, se me permitir chamá-la, de você. Claro. Então vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, o que a trouxe até a vereança, o que te aproximou da população e esse ímpeto de trabalhar pró a comunidade. Eu sou professora de carreira, iniciei bem novinha as atividades, lecionando, sempre foi muito... Sempre tive muita dedicação em prol das políticas públicas, trabalhei a maior parte da minha carreira como professora de escola pública, escolas municipais e escolas estaduais, e fui identificando várias necessidades que a população, que a educação, a saúde e diversas áreas precisavam, em especial a minha área, que é a área da educação. Então, me filiei a um partido e comecei a me dedicar em prol da causa pública, a ouvir as necessidades da população, ali das mães de alunos, dos próprios alunos, e me engajei firmemente na causa pública. Gosto muito do que eu faço, gosto muito do trabalho em prol da população, da educação especificamente, da área da saúde, e eu acredito que pessoas sérias, comprometidas, precisam se engajar mais na política. E vou até falar em especial as mulheres, né? Hoje nós temos um percentual muito pequeno de mulheres engajadas em prol da causa pública. E eu vejo muitas mulheres sérias que têm assim eu vou dizer assim, a mulher tem uma sensibilidade para ver questões que muitas vezes o homem não vê. O homem e a mulher se completam, né? Então, os homens têm projetos muito importantes, muitas vezes dedicados à área de infraestrutura, principalmente, e as mulheres têm aquele olhar social, voltado, posso aqui citar como exemplo, as creches, que é uma necessidade hoje na área da educação. As mães precisam ter esse espaço para ir trabalhar. Então, nós mulheres temos esse olhar. Vereadora, pelo que me disse, está na sua segunda gestão, logo de 6 para 7 anos frente ao poder público. Antes de ingressar num cargo legislativo, a senhora era, ou se permitir claro. Você era cidadão comum, povo como nós e como os telespectadores. O que muda entre a sua condição de cidadão, o seu ímpeto de trabalhar pró a comunidade e a efetivação disto? Porque acredito eu que entre o querer e o poder realmente executar os seus... existe uma linha que divide. Me comente um pouco quais foram as dificuldades que você encontrou no desejo e na realização. Olha, logo que eu assumi o primeiro mandato, foi assim, eu me recordo disso, assim, foi algo que me marcou, porque eu cheguei na primeira reunião com os vereadores, com muitos materiais e muitos projetos, e eu sou professora, idealizadora, sonhadora. Estava em campo, então você sonhadora. Então, você convivia com as necessidades. Sim, então pré-eleição eu já ali estruturei, né, projetos, plataforma de atuação. Então eu cheguei assim com aquele entusiasmo. Como diz a frase, sangue nos olhos. Sangue nos olhos, de mudar. Olha, nem tudo nós alcançamos, nem tudo. Nem todos os projetos que eu sonhei, nem todos os projetos
que eu propus foram alcançados. Eu acho interessante colocarmos isso, já te devolvo a palavra para dar continuidade, para que o nosso telespectador e eleitor consiga entender um pouco a frase de que político promete, mas não cumpre. Eu acho que não é por falta de vontade. Não, com certeza não. Mas nós somos um colegiado. Nós somos em 17 vereadores na Câmara Municipal de Itapevi. Então, depende desse colegiado a aprovação ou não de projetos. E isso implica na maioria, né? Perfeito. E um outro ponto é a questão da legalidade. Nós temos que observar também alguns projetos, o executivo sanciona ou não. Perfeito. Então, e tem um pouco de interesses políticos também, que às vezes a política ela acaba atrapalhando, porque, ao meu ver, se um determinado vereador lança um projeto tão bom e notório, ele passa a ser preferência dos eleitores. Isso não é interessante para um opositor. Acontece isso? Infelizmente, tem nos bastidores situações assim. Infelizmente, em alguns casos, sim. Mas, olha, Amaral, ao longo desses anos, trabalhando, né, na vereança, eu posso te dizer com propriedade, você conquista o seu espaço, os pares começam a te respeitar pelo trabalho sério que você desenvolve. Então, isso para mim também foi muito gratificante. Eu entrei ali cheia de projetos, alguns, até ouvi algumas piadinhas de alguns vereadores. Nossa, mas você está indo para a escola? Essa menina? Né? Você está indo lecionar? Então, assim, ouvi algumas piadinhas, mas aos poucos eu fui conquistando o meu espaço, o respeito dos vereadores com a minha seriedade. Perfeito. Então, hoje eu escuto, não, é projeto da Camila Godoy? Então é um projeto que sério. Bacana. Não... Ou quando tem alguma situação, com a Camila não dá pra gente conversar nesse sentido porque ela é muito séria. Então eu conquistei isso com o trabalho ao longo dos anos. E a gente fica muito feliz por isso, porque a população merece isso. Eu costumo dizer que a política, Amaral, é como as outras profissões. Existem, por exemplo, mecânicos sérios, Sim. e mecânicos que, infelizmente, para nós mulheres ainda, que não entendemos, eu posso falar, eu sou leiga no assunto. Ele sempre torna mais grave o problema para vender a solução para o valor agregado. Isso. Acontece? Acontece. Há, por exemplo, médicos muito bons, mas, infelizmente, também na carreira, infelizmente, alguns não são tão dedicados. Vou falar da minha área, professores muito dedicados e, de repente, professores que não têm amor à profissão. E assim com a cozinheira, e assim com o motorista, e assim com todas as profissões. E na política não é diferente. Há vereadores políticos muito comprometidos, e eu posso falar com propriedade, porque eu conheço políticos sérios, comprometidos, engajados mesmo na causa pública, em favor do próximo, em favor da população. E, infelizmente, também tem políticos que estão lá por interesses próprios e não estão ali pela causa pública, estão ali meramente pelo interesse próprio. Então, Camila, como nas outras profissões. Para você que está do lado de dentro dos bastidores, por assim dizer, talvez você tenha um pouco mais de facilidade de separar o joio do trigo. Você convive com os pares, você está... Mas e nós? Meros mortais e cidadãos e eleitores, porque no mundo contemporâneo, na época de hoje, nós estamos tendo uma verdadeira ojeriza, uma verdadeira urticária com os políticos, porque a gente generaliza tudo, porque você liga a televisão, muda os nomes, mas não mudam os atos ilícitos que se vem sendo praticado com muita frequência e muita coisa sendo descoberta. Não querendo me alongar muito na pergunta, já me alonguei, mas como distinguir o bom do mal político sendo um mero eleitor? Olha, e eu me incluo nisso, porque também como eleitora, tenho, por exemplo, que nessas eleições, por exemplo, agora de 2018, escolher ali os meus candidatos. Perfeito. E o eleitor, o que eu tenho a dizer para o eleitor? Acompanhe, leia, se informe, veja ali as características do seu candidato, formação, projetos, atuação, o que ele tem feito. O eleitor ele tem que cobrar.
ele tem que cobrar. Eu votei para a vereadora Ana Professora Camila Godoy. O que ela tem feito pela população? Quais são os projetos dela? Então, eu acredito que o eleitor ele tem que acompanhar o processo. Não escolher o candidato somente no momento da eleição, mas nós temos que acompanhar mais. Perfeito. Então, verificar ali quais são, qual a formação, quais são os projetos, quem é o candidato. Perfeito. Então, eu acho que isso é de extrema importância e, assim, muitos políticos são políticos empenhados. É que a mídia tende a divulgar... Evidenciar o mal. O mal, né? Eu tô O aqui, eu sei que... sensacionalismo. Isso. Então, assim, até nas outras notícias, então, geralmente, aquilo que é mal, ele dá mais audiência, dá Sim. mais ibope. É o então, interesse do veículo. Isso. Então, muitas vezes, tem pessoas... políticos, vereadores, prefeitos, deputados, que têm um trabalho, que têm projetos maravilhosos e nós percebemos isso nos fóruns. Eu participo bastante de fóruns, de congressos e ali eu vejo colegas explanando projetos que deram certo, que foi muito bom para a cidade, que foi muito bom para a população, para a educação. Posso até aqui citar alguns que não são divulgados. É muito comum o eleitor reclamar que o candidato aparece e o legislador, o governante, desaparece. Mas é porque o candidato, ele é ativo, ele vem atrás. Depois, evidentemente, ao ocupar um cargo, ele tem que estar enraizado nas suas atividades. Aí, então, fazendo a frase como um todo. É nossa obrigação votar, isto é obrigatório, mas é nosso dever e nosso direito fiscalizar e continuar participando. Haja visto uma vez que vereador é o nosso representante, ele é o nosso porta-voz. A gente costuma reclamar, mas não participar. As sessões das câmaras de qualquer município do país são abertas ao público, à população. É nosso dever e nosso direito frequentarmos, sabermos o que está sendo votado, para quando houver uma nova eleição, nós termos assim um parâmetro, porque hoje, nos dias de hoje, se você vira as costas à política e só se volta a ela no momento da eleição, você realmente diz que ninguém presta. Você não consegue discernir, porque, como você disse, a mídia tem os seus interesses em evidenciar o sensacional, aquilo que dá ibope e audiência. Então, nós temos a impressão que todos os que ali estão legislando são pessoas que se perdem no caminho. Às vezes acontece, eu gostaria que você comentasse um pouco, se existe um político que ele nasce com um propósito e por algum motivo ele se perde no caminho. Então a pergunta é, o poder corrompe ou revela? Olha, eu acredito que revela. Eu acredito que revela. Isso pode acontecer, não vou aqui generalizar, pode até acontecer, mas eu acredito que quando a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, no muito, o será. Né? Então, revela o caráter. Por isso que eu dei o exemplo de outras profissões, porque isso é do ser humano. Sim. Muitos seres humanos têm princípios, caráter, estão ali fiel aos seus princípios, a si próprio, né? Ao nome, à família, à dedicação. E, infelizmente, outras pessoas, algumas pessoas não são assim. Então, eu acredito que quando você é fiel no pouco, porque como eu falei, às vezes você está atuando numa profissão e você não tem tanta dedicação, não está tão engajado em ajudar o próximo. Você está sendo fiel? Não. E nem feliz, né? E nem Porque feliz. quando você não está engajado... Eu digo, e eu acredito nisto, logo digo, feliz o homem que consegue fazer o que gosta e, por consequência, se remunerar daquilo. E muitos vão atrás de uma profissão por melhores salários, mas não tem amor. Gente, é tão simples pensar, você vai passar 1/3 da sua vida, ou do período do dia, naquela atividade, fazendo aquele serviço. Então, busque ser feliz. Muitas vezes, abra mão até de um salário melhor por algo que você tenha prazer em fazer, porque a vida é breve, a gente está aqui de passagem e não adianta você se martirizar no seu serviço fazendo o que não gosta. Eu sei que não estamos em condições de escolher serviço,
de escolher empregos, mas tentar pelo menos se encaixar e se adequar. E eu vejo que você está bem à vontade na sua atividade. Essa é uma impressão minha ou você se sente assim? Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou professora de carreira, concursada, e também sou concursada diretora de escola. Então, eu atuo em 2 concursos públicos, um deles eu estou afastada, sem remuneração, para exercer a vereança, e o outro eu ainda atuo 2 noites, eu leciono. De 2 curiosidade, noites. qual o curso que você ministra? Administração. Para que nível? É nível técnico. Para ensino médio? Não, é um curso técnico. Ah, não é curricular? Não, é já para graduação mesmo. É um nível técnico que eu leciono 2 noites. Mas, então, vereadora, a sua aparência cronológica contradiz isso. Ai, isso muito obrigada, fico feliz pelo elogio. Mas, então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Exatamente o que você disse. O que me dá prazer na função, na vereança, na política? Eu vou citar para você como um exemplo um projeto que eu realizei. Eu tinha o sonho de ter na minha cidade o Centro de Referência da Saúde da Mulher, porque eu era procurada por mulheres que não conseguiam agendar mamografia, ultrassom, Papa Nicolau, um ginecologista. E eu tinha o sonho de ver esse projeto acontecer na minha cidade. Então, eu ajudei, em 2010, um candidato a deputado, o deputado Marcos Neves, hoje prefeito da cidade de Carapicuíba, e fiz um compromisso com ele, que eu ajudaria lá na cidade de Itapevi, e que se Itapevi ele fosse bem votado na cidade de Itapevi, que ele tivesse o compromisso de mandar emenda parlamentar para que fosse construído o Centro de Referência da Mulher. Vereadora, aproveitando a linha de raciocínio, isto que você fez foi uma negociação totalmente lícita, Sim. que é o que se espera dos governantes. Para que se isto acontecer, você faz isso, 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 isso. Só que é sabido que estas negociações, muitas das vezes, ela parte para um lado particular. Eu estou falando de propina propriamente dito. Olha, para eu fazer isto, eu preciso ter a seguinte vantagem. E também é sabido, isso eu não estou fazendo nenhuma acusação, não estou levantando nenhuma lebre, mas é sabido que muitas vezes a empresa que ganha uma concorrência, uma licitação, ela tem o dever e a obrigação de fazer um repasse para algumas pessoas. Qual a linha e qual o critério que você usa para separar o que é uma negociação lícita de algo suspeito? Infelizmente, nós tem muitos casos, a gente acompanha na mídia, acompanha muitas vezes até em situações judiciais desses casos. Mas o que eu tenho a dizer a você, a minha cidade, o que eu falo, eu costumo dizer aos candidatos a deputado, o povo precisa de trabalho, o povo precisa de atenção, nós precisamos de projetos, nós precisamos de melhorias na saúde e educação. Então, se a minha cidade, no caso Itapevi, a nossa região, votou em determinado deputado, não é justo, confiou, não é justo que aquele deputado só venha novamente nas próximas eleições pedir voto novamente. Então, qual é a negociação que geralmente eu faço? Olha, você terá o meu apoio, eu falarei do seu nome, mas eu gostaria que você tivesse o comprometimento com o povo da minha cidade e que você depois fizesse projetos e mandasse recursos para a cidade, porque é justo. Então, eu vejo como uma negociação lícita, uma negociação, uma cobrança, na verdade. Na verdade, não precisaria ter essa cobrança. Deveria não precisar. Deveria não precisar. O político já deveria estar compromissado. Mas como nós vemos muitos casos de políticos que só aparecem em épocas de eleição, então, eu faço geralmente esse compromisso. E é essa troca. Olha, eu apoio, mas eu quero ver resultados, eu quero trabalho pela população. E ele cumpriu, mandou o recurso. E hoje, Amaral, eu falo para você que são essas coisas que me movem na política. Eu passo ali na avenida, na Guimarães Antônio Sandei, lá na minha cidade, e vejo aquele prédio, vejo um benefício
para as mulheres da nossa cidade, isso me move, isso me motiva. Saber que eu fiz parte daquela ação, daquela benfeitoria. E assim foi. E aí continuei faço diversos projetos, alguns me dedico semanalmente, como um projeto que faço nas escolas, um projeto educacional em combate às drogas. Eu levo palestra e teatro semanalmente às escolas para os alunos, de forma lúdica. Que bacana. E já apresentamos para mais de 25 mil alunos, em parceria com o projeto Viva Mais Vida. A peça é Efeito Dominó, uma peça é a Batata Quente. Apresentei até aqui no Fale a Verdade, da última vez que foi entrevistada, um projeto muito bom, que tem trazido muitos resultados e mexido ali com muitas famílias, e a gente vê um feedback muito positivo. Né? Hoje você sabe que muitos jovens, não só na nossa região, mas no país, estão envolvidos com drogas. Sim. Isso traz uma destruição para a família muito grande, né? Então, nós realizamos esse projeto e isso me traz uma alegria muito grande, fazer a diferença na vida desses jovens. Fazemos também projetos na área educacional também, de sustentabilidade. Fiz um projeto na Câmara relacionado ao óleo de cozinha usado. As donas de casas, elas guardavam ali, separavam esse óleo de cozinha usado, mas elas não tinham para onde levar, acabavam descartando junto com o lixo, prejudicando o solo da mesma maneira, ou jogavam mesmo na pia, ou na rede de esgoto. Que aquilo vai criando uma gordura, ao meu ver, são dois benefícios. Você ter o reaproveitamento de um produto que de repente pode se transformar em combustível e não congestionar, não entupir as vias artérias das nossas redes fluviais, que acontece mesmo, né? Eu tive um retorno da Sabesp que um dos motivos da enchente no centro da nossa cidade era o grande acúmulo de óleo, de gorduras. Né? Porque ele solidifica. Isso. Então, nós fizemos um projeto. Hoje, os comerciantes, eles não podem mais descartar esse óleo de forma irregular. Então, eles têm que descartar esse óleo por uma empresa que tem autorização da CETESB. Perfeito. De um destino. Aí eles dão destino e processam isso, provavelmente criando ali, acho que ele é matéria-prima para biocombustível, sabão, tem N subprodutos que pode ser tirado do óleo já utilizado em frituras, em especial. Isso mesmo. Né? E você, assim, e a logística disso? Como que operacionalmente isso acontece? Porque, de certa forma, gera um trabalho a mais para o usuário deste produto. Como que ele faz? Ele acumula isso, depois alguém recolhe? Como funciona? Hoje, com esse projeto, as escolas municipais de Itapevi, elas são parceiras, então todas as escolas de Itapevi receberam bombonas, que nós chamamos, que são recipientes para armazenar esse óleo. Então, a comunidade, ela pode levar esse óleo de cozinha usado para a escola mais próxima da sua residência, despejando ali nessa bombona o óleo de cozinha. E as empresas que têm autorização da CETESB recolhem e ainda pagam por esse óleo para a APM das escolas. Isso ainda se reverte em benefício. E esse dinheiro é revertido em benefício para os alunos e para a escola. Para a base da pirâmide, por assim dizer, sem menosprezar as pessoas que ali levam os seus produtos, há necessidade de ter alguma burocracia ou simplesmente adentrar ao estabelecimento dizendo que veio fazer o descarte do óleo, vai lá e despeja? É simples assim? Simples assim, não tem nenhuma burocracia. Nós ampliamos para outros espaços públicos também, iniciou como um projeto piloto nas escolas e depois nós ampliamos. Então hoje a comunidade, a população tem onde descartar esse óleo de cozinha usado e nós aproveitamos, nós já tínhamos um projeto em parceria com a empresa Eurofarma, Educar para Reciclar, com descarte de plástico, vidro, alumínio e papel. Tem os bags nas escolas também e a população pode depositar a coleta seletiva. A coleta seletiva. E agora nós também temos para o óleo de cozinha usado. Isso é uma ação fantástica e parece que o Brasil, de maneira geral, está demorando para acordar quanto a isso, porque o nosso lixo é riquíssimo. Nós temos ali nós temos tanta abundância
no país que nós desprezamos o nosso lixo, que em questão de proteínas e nutrientes é um dos mais ricos do mundo. A gente descarta alimentos, muitas vezes porque uma laranja simplesmente está com uma casca um pouquinho, com uma coloração um pouco diferente, mas nada que comprometa a sua qualidade, nós já a temos como inutilizável. E isto com N produtos, com N soluções, e eu acho muito bacana e parabenizo a sua iniciativa e peço aos pares das cidades, os vereadores, que sabe, pega um pouquinho disso que ela está me convencendo que ela tem, um pouquinho de caráter, um pouquinho maneira de dizer, mas se cada um tiver o mínimo, sempre uma palavra que ela colocou aqui muito bem-vinda, ao menos para mim, numa das falas ela mencionou Deus. Tenha um pouquinho de Deus no seu caminho, tenha um pouquinho de Criador, saiba um pouquinho por que você está aqui e aproveite a oportunidade de ser um vereador, assim como está me convencendo a minha amiga, se assim já posso chamar, claro. Camila. Camila, o nosso programa ele tem a interatividade dos telespectadores, eu convido você a participar conosco pelo WhatsApp 981-420-208, assim como fez a Kátia Moraes, final de telefone 2289, e ela diz: as escolas municipais dão instruções aos seus alunos sobre a importância da reciclagem no eixo de sustentabilidade? Acho que é exatamente esse tema que estávamos falando. A Kátia Moraes deve ter bola de cristal, a Camila se antecipou à sua pergunta, mas ela está dizendo se existe, assim, esses projetos. Sim, e existe orientação para os alunos, é feito um trabalho pedagógico com os alunos e também com a comunidade, nas reuniões de pais e mestres e também nos conselhos, é divulgado para a comunidade esse trabalho que é feito na escola e também é feito um trabalho de formação com os alunos para que eles possam reproduzir e sim fazer um trabalho de conscientização ali com aquela comunidade local para a reciclagem. Vereador, o nosso tempo já está se aproximando do final, mas eu achei interessante a pergunta da Sandra Gomes, que provavelmente ela queira ingressar na carreira pública. Ela pergunta da seguinte forma: como se engaja na política? Quais os passos a serem dados? O primeiro passo é ela analisar ali os partidos e ver qual partido é que ela se identifica em ideologia, em trabalhos, enfim, e ela tem que se filiar a um partido. Se filiando a um partido, ela começa a trabalhar ali naquele partido, fazer parte, construir, ela pode também participar de uma das comissões, tem o trabalho com o eixo com a juventude, com as mulheres, tem vários eixos, no meu partido eu posso citar como exemplo, né, que é o PSB, e ela, depois de se filiar, ela pode se candidatar e participar como parlamentar aí nesse trabalho. Você está me dizendo que se uma pessoa tem o ímpeto, tem a vontade, o desejo de fazer bem para uma população, e isso for o mais no âmago, dentro, a mais pura verdade nessa pessoa, ela não necessariamente precisa ocupar um cargo legislativo para fazer esse bem. Ela pode se engajar num partido e praticar de forma voluntária, espontânea e muitas vezes até sem muita divulgação, esses benefícios? Eu consigo fazer o bem voluntariamente? Sim, claro, e não necessariamente até afiliado a um partido. Todos os munícipes, como você bem disse, eles têm o direito de participar. Participar das sessões na Câmara Municipal, participar... eu ouço muito a população. Então, aquele munícipe que vai até o meu gabinete, leva ali a sua sugestão, aquela sugestão do munícipe, eu a ouço com muita dedicação e levo para uma indicação, um requerimento, um projeto. Então, o munícipe ele pode participar através das redes sociais hoje, ele pode participar presencialmente ali nas sessões, ele pode ligar, ele pode presencialmente, enfim, ele pode participar no bairro. Hoje há muitas maneiras de participar, mas se ela tem o interesse de participar como parlamentar, ela precisa se filiar a um partido, isso, e posteriormente se candidatar. E eu aconselho porque nós precisamos de mais mulheres engajadas em políticas públicas. Eu costumo dizer
tem uma frase que me acompanha, que quem tem um sonho não cansa. E eu não cansarei de trabalhar em prol do meu município, da região. Nós conseguimos expandir através da Câmara Oeste muitos desses projetos que eu comentei. Hoje nós estamos realizando em outros municípios, em parceria com outros prefeitos, vereadores, porque eu acho que o bem nós temos mesmo que compartilhar, projetos bons. E tenho o sonho de seguir e trabalhar pelo meu estado, pelo Brasil. Nós não podemos desistir do Brasil. Vereadora, muito obrigado pela sua presença, por nos dar a oportunidade de conhecê-la com mais transparência. Eu acho que é nossa obrigação enquanto canal, enquanto veículo, trazer a você a verdade. Mas não acredite em mim, não acredite nela. Vai atrás, veja se o que ela falou condiz, se ela não é hipócrita em ter um discurso e uma atitude diferente. Eu convido você a se aproximar um pouco mais da vereadora e eu te desafio a encontrar hipocrisia nela. É um direito seu, é um dever seu pesquisar isto. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.